Meu querido ouvinte, os nossos devocionais, que a bênção do Senhor Deus seja abundante na sua vida, tá? O nosso devocional de hoje, a prática progressiva da graça de Deus. A segunda epístola de Pedro, verso 1 e 10, assim nos diz: Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. A primeira epístola, ou carta do apóstolo Paulo, Pedro, digo, foi escrita pouco antes da perseguição implementada aos cristãos por Nero, o imperador romano entre os anos 54 e 68 depois de Cristo, da época cristã. A segunda epístola de Pedro foi escrita 2 ou 3 anos depois da primeira, quando a perseguição tinha se intensificado. Esta epístola concentra-se nos problemas internos vividos nas igrejas da região, devido aos falsos mestres que faziam com que essas pessoas duvidassem da sua própria fé e se afastassem do cristianismo. Ela combate as heresias, mostrando os maus motivos dos falsos doutores. Mas a carta, afirma as verdades da doutrina de Cristo, composta principalmente no valor dado para as Escrituras, para a supremacia da fé e para a certeza da futura volta de Cristo. O destinatário da carta era praticamente os crentes, que alcançavam a fé igualmente preciosa que Pedro e seus companheiros depositavam no Cristo ressurreto e no Deus Criador e Salvador. Pedro assegurou aos crentes que a fé deles era igual à fé dos apóstolos, não era diferente. Ela era tão preciosa e tão justa quanto certa, pois era a fé em Deus e em Jesus Cristo. Fé baseada em Deus e em Jesus Cristo, né, meus irmãos? No seu conteúdo, enfatiza-se o valor que deve ser dado ao Deus Todo-Poderoso, doador da vida e a piedade. Piedade aqui significa retidão moral e a honra devida a Deus. Os primeiros 11 versículos do primeiro capítulo enumeram 8 características para a ação progressiva da fé, e são elas: a fé, a virtude, o conhecimento, o domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade e o amor. Vemos também 5 aplicações. 1. A saudação pessoal, onde Pedro aqui se apresenta como servo de Jesus Cristo. 2. A doação. Pedro diz que o Senhor tem concedido a ele todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, que é a fraternidade e o amor. 3. O convite. Deus nos convida a que participemos da natureza divina, livrando-nos da corrupção, das paixões que há no mundo. 4. Coisas que conduzem à vida. Enumera as características que devemos associar à fé e que são a virtude, que é o padrão moral, o conhecimento, o domínio próprio, a perseverança, a piedade, que é a retidão moral e honra a Deus. E 5, a confirmação, uso da vocação e eleição, na determinação a viver uma vida na presença de Jesus Cristo, na fiel contemplação das leis do Senhor Deus. Pedro disse que se considerava justo despertar os irmãos com essas lembranças. Lembrou também que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Pedro valoriza a Santa Palavra. Pedro valoriza a constância da fé, o amor, a dignidade nossa para com Cristo e Deus. Tá, meus irmãos? Não se esqueça disso. Que o Senhor te abençoe e guarde a sua vida. Seu irmão em Cristo e pastor João Salles.